Suaves seres perdidos, estou aqui mais uma vez falando diretamente de Mandacaru. E hoje temos mais One Piece da discórdia. Esse capítulo traz muitas coisas intrigantes. A questão sobre a fruta do dragão e o seu poder máximo. O rolê do Ratatouille e o martelo. Deuses que deveriam ser amiguinhos lutando. Também podemos dizer que a fruta de Nika e a fruta de Nidhogg possuem características irmãs. Sem falar que tivemos o falecimento de um indivíduo de forma merecida. Ou seja, esse capítulo, definitivamente, foi um bom capítulo. Mas, nem tudo que é bom começa no auge. E, para começar, temos uma capinha cheia de koalas. Seguimos com o resgate da Nico Robin através do Sanji destruindo os espinhos do Somers utilizando fogo. Até busquei para ver se a sobrancelha estaria invertida, mas não é o caso. Ou seja, esse é o fogo padrão que o Sanji usa no dia a dia. Aí fechamos esse ponto e puxamos outro. Se fogo comum, entre muitas aspas, era o suficiente, por que ninguém usou? Sinceramente, não entendo o motivo de Haki ser inútil contra os espinhos, supondo que seja. Outra possibilidade é que o Sanji esteja usando Haki e fogo. E isso faria mais sentido ou, no mínimo, explicaria as coisas. Porque o Usopp sabe fazer fogo e o Jinbe sabe usar Haki, enquanto o Sanji combinou os dois. Entretanto, o Jinbe diz com todas as letras que a fraqueza da coisa é fogo. E o Usopp me parece surpreso por causa disso, já que ele pode fazer foguinho, mas escolheu esticar a piada do poder mental. Enfim, o problema dos espinhos da Robin foi resolvido, então podemos seguir. E o Sanji abre essa porta mencionando o Haki, o rugido e uma sombra misteriosa. E a sombra, obviamente, é o Loki que desceu na pista para entregar os adultos e crianças, mesmo com o pessoal pedindo para levar todo mundo para um local seguro. Na cena seguinte, podemos ver o Loki de forma bem mais completa e a primeira coisa que me lembrou foram os dragões de Punk Records. E a segunda coisa é o fato do Loki, aparentemente, ter orelhinhas. Enfim, após o resgate, o Luffy vê o Zoro e pede para ele lidar com as coisas na vila, enquanto o Zoro pediu que o Luffy lide com os pesadelos e o Jaru avisa que os reféns foram resgatados. E é aí que o Somers retorna para jogar e trazer mais dúvidas. A fruta dele não era uma paramercia ou estou lembrando errado? Porque isso tá parecendo uma Zoan. Porém, mesmo que fosse, nada explica como essas cobras de espinhos conseguem produzir canhões que lançam espinhos pela boca. Dito isso, não sei se devo me preocupar com essa falta de lógica das coisas. Isso pode ser bom, mas pode ser uma merda. Não vou mentir, estou bastante desconfiado. Porém, imagino que não deva me preocupar. Bem, o Somers decide eliminar todo mundo e dispara os canhões de espinhos, felizmente o Zoro bloqueia tudo. O Luffy aproveita para pegar um raio e lançar o rifler do Thor do amanhecer. Perdendo uma oportunidade incrível de lançar, você quer a marretada do Thor? Bom, o golpe causa um belo estrago, porém, sinto o cheiro de merda aí. O Somers, teoricamente, desmaia e os espinhos das crianças desaparecem. Infelizmente, é um desmaio de 0,1 segundo. Só para dar tempo da replay falar Nika e o Somers dizer que Nika de buraco é cobra. E na sequência, Somers, ainda todo arrebentado, sofre outro ataque vindo do Loki. Perceba, Somers foi afundado pela pata do Loki. Ignorando o fato do Somers, incrivelmente, não ter visto o dragão do tamanho de uma lua, a questão é simples. O Somers morreu nessa cena. Não existe outra resposta que não seja, foi de base, foi de arrasta, foi de Flamengo 2026, sabe? Infelizmente, quando Oda cancela os espinhos no primeiro ataque, ele abre a oportunidade de dizer que o Somers foi enterrado no tronco da árvore, mas como ele possui um fruto do tipo vegetal, isso não deve ser um problema. Pra ser sincero, acho que o Oda não mata os Somers aqui. O que é ridículo. E já que falei sobre algo ridículo, vamos para a característica especial da fruta Nidhogg. A primeira característica dela é, o tamanho final do dragão é definido pelo usuário e sua capacidade máxima só pode ser alcançada na mão de um gigante ancestral. Primeiramente, para tirar da frente, Nidhogg é o dragão ilustrado no mural de Elbaf. Por tabela e imaginando que exista uma lógica nisso, quer dizer que existem mais duas frutas que possuem essa característica. Uma poderia ser a própria fruta da gigantificação. Entretanto, acho que a fruta mística do humano modelo Nika seja uma das três. Se o Luffy consegue, em média, uns 15 metros de altura. Um gigante de 20 metros deve alcançar uns 90 metros e, se um gigante de uns 70 metros tentar. Claro, isso é só uma especulação. Até porque Imu está no mural, então a fruta da gigantificação e do Nika não podem ser. Mas enfim, esquecendo a questão do tamanho. Agora estou intrigado, porque o Shebeck acreditava que o Harald com essa fruta, poderia liderar a galera. Supondo que os gigantes da galera estejam mortos depois de mais de 200 anos.
Ou melhor, tenho uma teoria de que existe um clã de gigantes ancestrais vivendo no Triângulo Florian e talvez o Shebeck soubesse disso, além de fechar uma aliança, mas os gigantes ancestrais só aceitam seguir um gigante com a fruta do Nidhogg. Isso explicaria tudo. Bom, fechando esse ponto e abrindo outro, temos a explicação sobre como a fruta só pode alcançar o seu potencial quando usada por um gigante ancestral. E em relação ao tamanho, imagino que todo mundo ache ok. Porém, o rolê do poder de cuspir raio, aí já achei exagero. Nesse caso, a fruta parece ter sido feita sob medida para gigantes ancestrais. Obviamente, temos que ver como as escrituras finais ficaram para ter um veredito final. De qualquer forma, meu julgamento parcial é uma péssima ideia. Espero que isso não se mantenha. E é isso que tenho para falar sobre. Então vou aproveitar para falar sobre um pensamento que tive. Quando o Jaru explica a questão do tamanho, o dragão de referência é muito parecido com os dragões de Punk Records. Principalmente o verde. O vermelho tem uma cara mais monstrenga. Porém, os dois dragões seguem o mesmo padrão do Loki. Aí pensei, será que o Vegapunk estava tentando recriar o Nidhogg? E de onde ele tirou a genética para criar esses dragões? Será que vamos ter mais informações sobre esses dragões? Particularmente, acho difícil, mas fica de lembrança para caso isso volte. Bem, depois que o Jaru revela o nome da fruta mística do dragão, modelo Nidhogg. Ele conta sobre uma lenda antiga. A lenda da batalha do deus do sol versus o deus da guerra e seu fiel companheiro Ratatosk. E esse é outro momento em que vale a pena refletir com calma. Minha primeira percepção é que essa lenda não necessariamente seja fiel ao que aconteceu. Porque de cara temos que questionar os motivos que levariam o primeiro a ser chamado de Deus do Sol a enfrentar o Deus da Guerra de Elbaf. Era uma disputa sobre quem governaria Elbaf. Era uma disputa para decidir quem era o mais forte. Será que foi durante essa batalha que o primeiro Deus do Sol passou a ser venerado como o Deus da Destruição? A lenda diz que o gigante mais forte de Elbaf morreu na luta, mesmo usando a fruta Nidhogg. Um parêntese rápido. Queria muito dizer que esse primeiro Nika é Imu, mas não faz sentido, ou faz? Bom, fecha parênteses. Dando sequência, o primeiro ponto questionável é a luta. O segundo ponto questionável é a lenda sobre o Ratatouille. A lenda diz que após a morte do deus da guerra, o esquilo se fundiu ao martelo, aguardando o retorno do mestre. E nisso, você já pesca que a lenda não está sendo verdadeira. Ou pelo menos, não está contando tudo. Se o deus da guerra tinha a fruta, com a sua morte a fruta reencarnou. Ou seja, levou um tempo para essa fruta voltar para Elbaf. Até porque, ninguém vai lutar com uma fruta reserva no bolso para caso morra em batalha. Ou seja, tem um intervalo de tempo aí. Intervalo que vai da morte do deus da guerra ao retorno da fruta. E o retorno da fruta pode ser o fator que levou o esquilo a se fundir ao martelo. O que é outro ponto fraco dessa lenda. Se animais pudessem se fundir com armas assim tão facilmente, o mundo inteiro teria esse tipo de arma. Seria algo completamente comum. Se isso não é comum, é porque o animal não pode simplesmente se fundir com uma arma porque quer. Minha conclusão é que, primeiro, o Ratatouille da lenda e o atual são duas criaturas diferentes. O que para mim significa, a lenda foi inventada. O que de fato aconteceu não foi transmitido igual ao incidente em que o Loki saiu como assassino e traidor de Elbaf. Talvez o deus da guerra existiu e o Ratatosk também. Mas, para mim, a única coisa real dessa batalha é o Ragnir. Entretanto, se a lenda está certa, o Oda vai ter que trabalhar bastante para explicar como isso aconteceu. Obviamente, não acredito que o animal se fundiu ao martelo só porque quis. Se isso realmente aconteceu, foi porque alguém fez acontecer. Enfim, aguardemos as escrituras para ver de qual é. Bom, o capítulo alcança o seu final com a demonstração de poder do Loki. Primeiro, ele faz os pesadelos fugirem por medo e depois cospe um jato de raio que obliteram dezenas de pesadelos. E temos duas coisas interessantes nessa cena. Antes de ler as escrituras pagãs, fiquei intrigado com o raio que ora é atraído, ora é cuspido. No entanto, isso foi um lapso momentâneo de falta de inteligência. E as escrituras me ajudaram a perceber isso. Já tinha a teoria de que o Ragnir seria uma arma de grau e, entre muitas aspas, esse capítulo prova isso. O nome da arma ser Ragnir, o trovão de ferro, é muito autoexplicativo. Ou seja, Ragnir possui o poder de atrair raios por ser uma arma de grau perfeita. E o poder de gelo vem da fusão com o esquilo, uma fruta mística, porque um esquilo comum jamais produziria gelo. Com isso, minhas dúvidas acabam. Bom, já a segunda coisa interessante é Imu observando o poder do Loki com uma carinha blasé. A sobrancelha da gata nem treme. Ainda mais se pensarmos que fazem no mínimo uns 900 anos que ninguém usa essa fruta e se a lenda tiver algo de verdadeiro, isso é o período histórico.
Ou seja, Imu provavelmente estava vivo no primeiro mundo. Abrindo um parêntese rápido, existe uma teoria que diz que Imu troca de corpos e é assim que vem vivendo. Seria interessante isso, porque aí, o primeiro Nika poderia ser Imu antes de trocar de corpo. Fecha parênteses. Outra coisa sobre a qual vi um pouco de discussões é a forma como Imu controla a Gunko. Pra mim, não é nada demais. Tenho a teoria de que Imu usou métodos de forja. Método semelhante ao usado para criar armas de grau. Esse processo transformou os cavaleiros e anciões em ciborgues. Então, controlar remotamente suas máquinas é a coisa mais normal do mundo. Assim, não acho estranho ele controlar a Gunko remotamente. Enfim, para finalizar, tenho só mais uma coisa a comentar sobre esse capítulo. Então peço licença para perguntar, cadê o Brook? De repente, o esqueleto foi conhecer o outro mundo sem querer em definitivo. Já pensou? Então, pense direito. Bom, é isso. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo, nesse mesmo local e nesse mesmo horário.